Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Evangelho de amor, de luz e de caridade, para que possamos colocar em prática os ensinamentos do nosso irmão Jesus, do nosso Deus Criador, junto a essa espiritualidade maior que nos assiste, com a nossa comunhão espiritual, com a nossa casa de caridade, nossos mentores da casa, fazer a nossa vibração inicial junto a todos para que a gente possa, mais uma semana, entrar nesse conteúdo de amor e caridade. Que assim seja. Então, em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade maior, nossos mentores espirituais, a nossa querida Mãe Genoveva, mentora da nossa casa espírita, o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que junto com esse amor e essa gratidão possamos partilhar esse Evangelho, descortinar com muito amor e sabedoria, para que a gente possa cada dia ser melhores, nos conduzindo na prática do Evangelho. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, e que esse Evangelho de amor possa ajudar todos aqueles que mais necessitam. Que assim seja. Nosso Evangelho de hoje, meus irmãos, é do capítulo 10, Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. E o tema de hoje é a indulgência, que quer dizer misericórdia, compaixão, perdão. É uma palavra tão bonita que engloba vários conjuntos, de explicações, de misericórdia, compaixão, fraternidade, mansuetude, bondade, ela engloba todas essas palavras. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas qual bem poucos o fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou, se os vê, evita falar deles. Divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, fazem a ressaltar com um jeito pérfido. Quer dizer, ele nos fala, que nós espíritas falamos muito da indulgência, E ele fala também que poucos fazem uso da indulgência, Nós espíritas, nós cristãos, qualquer outro irmão de crença, nós estamos muito longe dessa indulgência, Que é um ato que temos que fazer constantemente. E ele fala que se nós vemos os defeitos dos outros, que não tentamos corrigir difamando, divulgando, para o outro, falando mal, maldizendo, Nossa, você não pode isso, mas a sua vida é assim, você não pode, você tem que melhorar a sua conduta, você não sei o quê. A gente, com crítica, a gente não alcança nenhum método de amor, de evangelização para amparar o outro. Mas a gente pode alcançar através da bondade, da benevolência e da virtude que o nosso Evangelho nos convida, de mansuetude, de atenuar a falta do outro com bondade, com calma, com paciência, ajudar que eles entendam que o processo que estão caminhando não é bom. E assim a gente pode usar da misericórdia para ajudar e amparar. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus dos outros, e a menos que isso seja para servir, e tem ainda cuidado em atenuá-las o tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, e mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências devei tirar de vossas palavras? Quer dizer, que ele fala que nós que temos que usar a indulgência, que toda vez que nós formos fazer algum ato de tentar orientar uma pessoa que ela está fazendo algo errado, mas que a gente faça com bondade, não tentar chocar as pessoas, Olha, você está
Seu caminho está errado, você está perdido no mundo, você não tem futuro. Quantas vezes a gente já ouviu essas palavras, né? Você não tem futuro, você está perdido no mundo, né? A gente não pode usar esse termo com a pessoa. A gente tem que tentar acalmá-la com uma doçura e bondade igual a do Mestre Jesus, para a gente ganhar essa alma nesse amor de bondade, misericórdia, e aquela difamação de falar, nossa, você viu como aquela pessoa está errada? Então quem somos nós para ficar julgando o outro? A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e nos corrigir e nos pautar no Evangelho, que nós devemos cada vez mais estar com a nossa consciência plena de dever, de amor e caridade, fazendo o nosso melhor e ajudar a pessoa no erro a encontrar o bem. Mas se não querem, não tem problema, a gente vai tentando à medida do possível. Se a gente conseguir ajudar, é uma bênção, né? Como Cristo fez, ele sempre ajudou sem blasfemar, sem gritar, sem alarde, sem nada. E deixou as pessoas livres para seguir o caminho. Como nós somos hoje, muitos livres para acompanhar, seguir nosso caminho de evangelização. Com quantas portas de evangelização, de credo temos aí, por bondade do Criador mesmo. Da gente seguir da melhor forma que a gente possa compreender o Evangelho, né? E a gente vai compreendendo com amor, com mansuetude, que todas as coisas estão certas, né? Que todas as pessoas que mesmo que elas estejam no caminho difícil, uma hora vai ter o despertamento para encontrar o bem no caminho dela. E que vós, que censurais, não tereis feito o que reprovais, e valei mais que o culpado? Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupar do que faz o vosso irmão? Então, olha como ele fala aqui para nós. Olha, se aquilo que a gente reprova no outro, será que se nós olharmos no espelho e ver se aquele ato do outro a gente não está fazendo pior? De repente a gente está aqui lendo bonitinha, né, que os outros falam, né? Mas não é. É a nossa conduta diária. Eu tenho que estar pondo essa prática no meu evangelho diário. De atitude com o meu companheiro, de atitude com a minha filha. A gente sabe que temos desafios no lar, né, dificuldades, mas a gente tem que lembrar do Evangelho nos momentos de que a gente entra em desequilíbrio, nessa pauta de amor. Por que eu vou criticar minha filha se ela está fazendo errado? É porque ela ainda não entendeu o propósito dela. Se aquele meu marido está me perturbando, às vezes me tira fora do sério, ele não entendeu ainda que eu preciso ter paciência para que ele comece a entender que a minha paciência faz com que ele entenda que o processo é de calma, não é de desespero. Jesus, até na morte dele, a calma foi constante. No momento do martírio na cruz, ele não mostrou nenhum momento de desespero. Ele manteve a calma e a serenidade. E ele diz que somos semelhantes a ele, que nós temos essa força interior. Então não julguemos os nossos irmãos nos atos errados. Oremos por ele. Vibremos nesse amor de bondade e misericórdia, para que a gente possa sim, meus irmãos, verdadeiramente estar em paz com a nossa consciência de dever e evangelização, de fazer o bem mesmo. Eu sei que está muito difícil, a gente fala, nossa, mas está acontecendo tanta coisa lá fora, tudo errado. Pode ser, quem sabe não é errado, porque Deus está no comando, é certo. E se nós pedimos para vir nessa encarnação participar desse propósito de evangelização, é porque Deus conta, sabendo que nós poderíamos lidar com essa situação. Porque Deus não dá fardos pesados para quem não consegue carregar. Ele sabe que tem uma força maior que age junto a nós. Temos mentores nos intuindo, nos educando, né? Para que a gente faça de forma melhor. E também tem mais, né? Que quando mais nós silenciarmos entre nós, de olharmos alguma coisa errada, é a melhor atitude, se você não tem o que dar de bom para o outro. Mas que realmente nós olhemos para dentro de nós. Se realmente nós estamos fazendo nós mesmos, o nosso labor, a nossa lapidação evangélica dentro de nós, aparando as nossas arestas do mal, de negligência, de má conduta, de vícios entre nós mesmos. Purificando nós, a gente faz com que a nossa alma
E o nosso espírito e nós passamos para os outros aquilo que nós vivenciamos, né? Por isso que ele fala, não julgueis, meus irmãos. Não sabe o quanto vocês não se olham para dentro de vocês e vê quanta coisa ainda tem para reparar, né? Quanto nós temos ainda para melhorar, para reparar, para evangelizar, para segurar a nossa boca no momento que não deveríamos falar, né? Quando não abrireis os vossos olhos e os vossos... Não, quando não abrirei os vossos olhos severos, senão para vocês mesmos. Foi aquilo que eu falei. Quando olharmos para nós mesmos e ver que temos muita coisa ainda a melhorar, nós não iremos mais ser tão professores da vida do outro, né? Que enquanto a gente está cuidando da vida do outro, a gente não cuidou do nosso. Deixamos de fazer a nossa vida fluir, né? Porque parar no tempo e ver o que o vizinho fez, o que o outro fez, o que o meu irmão deixou de fazer, é porque eu não estou cuidando da minha vida. Eu estou tendo tempo de cuidar do outro, não da dele. Aí faltou a reparação da evangelização interna, de buscar em você aonde você está falhando, onde estamos falhando. Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância e que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais e condena e que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos que vós, que proclamais tão alto maldito, tenha talvez cometido faltas mais graves. Olha essa outra observação também, para a gente ser severo com nós mesmos e paciente e misericordioso com os outros, porque nós estamos sendo observados por nuvem de testemunhas, né? Como diz Paulo de Tarso. Além dos nossos espíritos benfeitores, temos também os irmãozinhos malfeitores que também querem nos intuir no caminho do mal. E o que acontece? A nossa falta de conduta moral, a nossa falta de evangelização faz com que a gente perca esse conteúdo. Aí ele fala, olhai para dentro de vós, quando fala para o outro, maldito daquele que fez aquilo, maldito daquele outro que fez... Por que eu falo do outro e não falo maldita de mim, que não estou fazendo a minha lapidação interior, não estou cuidando das nuvens de testemunha que me vê, que olham e me dirigem? E estão vendo, eles não nos julgam nem nos condenam, eles só nos observam em que grau de evolução nós estamos melhorando, para que um dia na nossa testemunha de fé, a gente realmente, quando partimos para a morada espiritual, levar uma bagagem boa de conteúdo, né, de aprendizado, que realmente tentamos colocar aqui em prática, né? E a gente fala também que isso vale para todos nós, que eu tenho ouvido um pouco assim, na descortinação, né, do nosso evangelho, que é esse canal que nós encontramos aqui, que foi uma gratidão imensa, né, que a gente conseguiu ainda continuar propagando o evangelho que é feito na nossa casa espírita, e as pessoas, por aqui nós podemos continuar com esse conteúdo de evangelização que a gente fazia na casa. E através desse pequeno trechinho aqui, sede pois severos para convosco, que nós não estamos tendo o trabalho da desobsessão aqui, virtual, porque não é possível, entendeu? Pelo processo de leitura e evangelização. Mas através da leitura do evangelho diário, para aqueles que estão sofrendo com obsessões, né, perturbações, essas nuvens de testemunhas que estão vendo cada um de nós, que cada um abrace o evangelho com amor, leia uma pauta de verdade, que a desobsessão começa com uma leitura evangélica também. E primeiramente o evangelho em cima de nós, de leitura, de pauta, de amor, pegando as preces do final, oferecendo para os espíritos obsessores, transformando a nossa conduta, porque eles só entram em campo quando eles têm condições de entrar, quando abrimos esse canal para que eles possam chegar até nós. Então, com essas nuvens de testemunhas, tanto para o bem como para o mal, depende da nossa firmeza de caráter, firmeza de conduta, de lei de atração. Nós só vamos atrair realmente aquilo que é benéfico para o nosso espírito.
E se a gente está sofrendo alguma tentação muito maior, é por falta de vigilância, meus irmãos. Busca de verdade o Evangelho, busque o livro dos Espíritos, tem as preces final no Evangelho para desobsessão, para inimigos, para perda de entes queridos, para perturbações, para as aflições. Então, por que a gente fica julgando que está faltando, que através só do Evangelho não está sendo bom? Porque chegou o momento da evangelização individual, de cada um buscar em você a sua força espiritual, a sua modificação interna com que nós aprendemos na casa de caridade. Então não fiquem julgando, busquem o amor no Evangelho, que vocês vão encontrar essa paz, esse carinho, que o Evangelho conforta e nos dá as respostas da nossa falta de conduta, que abrimos canal para as coisas que não são boas, que nos perturbam, né? Sedes indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai a calma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Essa mensagem é de um espírito protetor de Bordeaux, deve ser em Paris, né, 1863, e ele nos fala assim, né, que se a gente é indulgente, se a gente tem essa misericórdia, a gente se torna paciente, a gente se torna perseverante, e ela traz a calma e reergue aquilo que eu estava falando. Quando a gente se pauta nesse evangelho de amor, a gente se sente tão seguro, tão pleno, sabendo que a gente está seguindo o propósito do Cristo, ajudando. E nem o mal chega, ele pode querer chegar assim, mas se você começa a orar, se você não consegue pegar uma leitura, uma oração de amor e caridade. Faça qualquer oração, qualquer prece que seu coração se endereçar naquele momento que se você está se sentindo tentado, achando que espíritos estão querendo tomar posse. Porque ninguém toma posse de nós senão nós mesmos, que somos donos provisórios desse corpo emprestado. E Deus deu para que nós tenhamos esse direcionamento de amor e caridade para segurar essa firmeza evangélica dentro de nós, para dissipar. Porque ele falou que se nós tivermos fé igual um grão de mostarda, que nós poderemos transportar os montes. Então é essa verdadeira. E qual é essa fonte que a gente pode transportar as montanhas? É a fé segura, pautada no evangelho de amor, de leitura. E nenhuma obsessão chegará até nós. O Cristo compartilhou com tanta gente e não saiu obsediado de forma nenhuma. Ai, Miriam, mas o Cristo era puro, era filho de Deus. Deus deu ele já moldado com uma perfeição. Sim, e qual é o caminho que o Cristo nos diz? Que teremos que trabalhar para sermos perfeitos, como o nosso Pai Celestial é. Vocês estão entendendo a profundidade que o Evangelho nos convida? De uma restauração íntima de perfeição espiritual. Porque essa carcaça vai ficar na terra. Iremos para a morada espiritual com o nosso espírito, com lucidez angelical, transformado pelo Evangelho diário. Então, meus irmãos amados, que nós consigamos, né, fazer cada dia uma varredura dentro de nós para alcançarmos essa bênção, que com certeza todos irão alcançar. E para finalizar, sedes indulgentes para com as faltas dos outros, qualquer que seja. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como se dela usasse com os outros. Quer dizer, Deus vai nos acarinhar, vou dizer assim, né? Nos agraciar conforme nós formos bons para os outros. Porque Ele não quer severidade, Ele não quer julgamento, Ele não quer maldade. Então, se a gente for bom, manso e humilde de coração e tentar falar com mais calma e paciência, a gente vai conseguir melhorar na nossa evolução. Sustentai os fortes, encorajai a perseverança, fortificai os fracos, em mostrando-lhes a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento
estendendo sua branca asa às faltas dos homens e revelando assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita do vosso Pai, e não ouvideis jamais de dizer-lhe, pelos vossos pensamentos e sobretudo e pelos vossos atos: perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofendem. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, e não só a letra é admirável, mas também o compromisso que ela encerra. Então, tá vendo, meus irmãos, que o Evangelho nos convida à misericórdia e indulgência para que nós sejamos bons, perseverantes, sem julgamento, sem irritação, com paciência moderada, para que a gente possa de verdade ajudar as pessoas a se compreenderem a grandeza de Deus, de Jesus, da espiritualidade, que está sempre aí a postos, amparando e ajudando a todos, né? Cabe a nós abrirmos o nosso coração verdadeiro para esse canal de luz entrarmos em nós. Se a gente fazer isso, já estamos praticamente nos evangelizando e ajudando a passar o amor a todos, né? E eu agradeço de coração que a gente possa sempre nesse canal, ou na busca individual que me chamam no WhatsApp, que a gente pode estar ajudando, fazendo o nosso contato de amorosidade via WhatsApp, a todos do grupo, um trocando conhecimento com o outro, precisando de ajuda e oração, colocando no grupo, vibrando por todos eles, né? Porque a gente também está sendo espírita aqui por esse canal. Assim, agora é o momento do Evangelho, de conhecimento, da pauta do Cristo, e depois continua o nosso WhatsApp lá, para que a gente possa conversar com as pessoas. Eu já deixei isso à disposição várias vezes para nossa troca de conhecimento, porque o desespero não vai levar ninguém a nada, e a busca da evangelização é o que nos estabiliza nesse amor, entendendo as coisas que estão acontecendo no mundo, porque fomos convidados a estar aqui nesse planeta, porque Deus sabe que nós poderíamos carregar o fardo junto. Então, vamos ficar fortes, orando, vigiando, mesmo que as coisas difíceis venham, porque vêm, elas vêm, meus irmãos, mas a gente, pautado no Evangelho, a gente consegue ficar em paz. Vocês sabem, eu já passei por vários propósitos e a gente consegue alcançar de verdade, com paciência, entendimento, sem julgamento, e esperar que as coisas se acalmem. Se aquilo que a gente não conseguiu, não era o momento. Mas talvez, para aquela pessoa, é porque ela precisava passar por tudo aquilo. Então, silenciemos no amor, na mansuetude de Jesus, que a gente também vai alcançar toda a bênção e toda a gratidão que o Evangelho nos propõe. Graças a Deus, meus irmãos, que Deus, que Jesus seja louvado, para sempre seja louvado. E agora as nossas vibrações finais, para os nossos enfermos do grupo, para os irmãos que já desencarnaram, estão desencarnando nesse processo de pandemia, lá dos nossos irmãos da explosão lá em Beirute. Misericórdia, que a espiritualidade está trabalhando tanto incessantemente. A toda a equipe socorrista, a equipe médica do espaço, nossos mentores espirituais, pretos velhos, índios, caboclos, todas essas irmandades de luz, de benevolência, que nos ampara, nos ajude, Senhor, a compartilhar o bem, a moral cristã, a evangelização, para que cada dia possamos se tornar melhores no segmento da doutrina espírita, que é amor e caridade. Graças a Deus, graças a Deus. Fazer a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, dai ao espírito a verdade, dai à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes,
Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos para vós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja, e graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, de Jesus, a misericórdia esteja agora e para sempre com todos nós e nossa humanidade. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Gratidão, meus irmãos. Gratidão por mais essa oportunidade. E até uma outra oportunidade, uma ótima semana a todos, para que fiquemos na paz, no amor do Evangelho de Jesus. Um abraço fraterno a todos.